Vamos ver, vamos começar? Olha, Vamos. tá tudo pronto? Tá, então vamos lá. Bom, eu queria, inicialmente, agradecer a presença de todos e iniciar essa nossa noite convidando a colega Marina Tavares, que gentilmente, com a sua cordialidade, delicadeza e competência, aceitou assumir a coordenação do setor de traduções do Instituto. E que hoje não é nenhuma apresentação do setor, porque não é uma inauguração, porque o setor já está funcionando. A Marina, desde que aceitou, botou para funcionar. Mas nós fizemos questão de apresentar o setor, né, com essa aula de abertura dos cursos e com essa carta do Green Albion, que nós consideramos uma preciosidade e que era inédita em português. Mas para começar, a Marina vai fazer uma apresentação de um PowerPoint que ela produziu. Isso não é bater? Isso Pois não não. é bater no filho. Desculpa, eu não ouvi bem. Alô? Pronto. Foi uma criança, Ney, foi uma criança. Eu vou pedir para todos desligarem o microfone. O som, o microfone, para eu mesmo vou desligar também o meu. Marina, você pode, então, fazer essa projeção para nós darmos início para as pessoas poderem sentir a importância desse setor da nossa língua, que é desconhecida por muitos de nós. Inclusive, para mim, foi uma surpresa muitas das coisas que você vai mostrar aí para todos. Tá bom? Tá ótimo. Então, é um PowerPoint, não é? Sintetizando uma pesquisa sobre a presença da língua portuguesa no mundo. Vamos lá, então. Pois é, a gente começa, né, com um grande mapa e todas as áreas verdes representam... Posso falar? Pronto, aqui com a assessoria técnica. Então, a língua portuguesa no mundo, um projeto de inclusão social. Vamos aqui. Então, peraí, primeiro o mapa mesmo, né? O mapa. Mas eu não vou me deter no mapa agora, não, né? Vocês percebem, enfim, a ideia foi que todas essas áreas verdes mostrassem língua portuguesa, né? Então, os países, né, diretamente com a língua, e também os núcleos no mundo onde a nossa língua está sendo desenvolvida. Mas vamos agora detalhar isso melhor. Então, no Brasil, nós temos 212 milhões de falantes de língua portuguesa. Moçambique, 5 milhões. Angola, 30 milhões. Estados Unidos, 8... Como? É bom passar o outro slide, eu acho. Aí detalhe aí. A gente vai acompanhando, né? Então, Estados Unidos, 850 mil, Portugal, 10 milhões, China, 700 mil. Vamos continuar. O português é o 9º idioma mais usado no mundo. Marina, a gente não está vendo a passagem dos slides. A gente só está vendo o primeiro. Tem que passar o terceiro. Agora trocou. Pronto. Então, o primeiro slide, né? Vocês viram esses agora? Agora tá no terceiro, tá mostrando esses números. Então, vamos continuar com todos esses números. Já vamos dar as observações, não é?
O português, que é o 9º idioma mais usado no mundo, com cerca de 250 milhões de falantes. Agora vamos para o segundo. Espera-se aumento vertiginoso até o final do século, puxado pelo aumento populacional da África e do interesse chinês. O uso da língua, né, cresce com aceleração também nos Estados Unidos. Quarto, a partir de 2050, até o final do século, em Angola e Moçambique, serão 266 milhões versus 200 milhões no Brasil. Isso aqui é um dado espantoso, né? Vamos continuar. A China é o país que mais investe no nosso idioma. Há pelo menos, imaginem, 55 universidades com um curso de graduação em português. No Brasil, somente na USP temos curso de graduação do mandarim. O volume de investimentos da China na África cresceu mais de 20 vezes nas últimas 2 décadas. Mas também sobre os Estados Unidos, em Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, o português já é a 3ª língua mais falada, devido aos angolanos, portugueses, brasileiros que lá residem. Então, é isso. Esse era o resumo que eu queria trazer para vocês. Muito obrigada no momento. Não estou te ouvindo. Muito obrigado, Marina. Antes de passar a coordenação da reunião científica para a Marina, eu queria ler uma breve nota do Instituto, né, do porquê que nós procuramos esclarecer do motivo dessa aula e o motivo, inclusive, desse título, Tradução e Amizade. É uma página só, não há perigo. É com muita satisfação que a direção do Instituto SBPRJ convida seu corpo docente e discente, todos os demais membros de nossa sociedade, assim como os amigos da psicanálise, para a aula de abertura dos cursos de 2022. Nossa satisfação é maior pelo fato desta abertura, como já foi dito, ser também uma atividade do recém-criado setor de traduções. A Marina, com sua cultura, experiência internacional, entusiasmo e cordialidade, aceitou este desafio e já está oferecendo sua contribuição neste momento inaugural. Nosso profundo agradecimento à Marina. Já temos, inclusive, vários textos na biblioteca e, inclusive, de autores pioneiros da psicanálise que não eram traduzidos para português e que já estão sendo traduzidos pelo setor. Principalmente as mulheres, já que estamos na Semana das Mulheres, né, quem estreou na biblioteca foi um texto da Alice Balint, maravilhoso, que é Amor Materno e Amor pela Mãe, que a revista da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre já havia publicado e que nós, então, encontramos porque nós estamos trabalhando em conjunto com todas as bibliotecas das federadas e com a Sociedade Portuguesa de Psicanálise também. Julgamos oportuno esclarecer a escolha do tema para inaugurar os cursos deste ano. A ausência de tradução em psicanálise, tanto de textos como em debates científicos internacionais, tem sido muitas vezes um óbice ao diálogo. Não temos a pretensão de superar esta maldição divina, mas desejamos lutar por uma ampla troca de vida, como nos ensinou Wittgenstein. Contudo, desejamos fortalecer o uso do português, uma vez que é, na atualidade, um dos idiomas preponderantes em nosso ambiente científico.
além de sua capacidade de alcançar grande expansão, dada a entrada no universo psicanalítico do continente africano, o crescente interesse da China, como Marina mostrou, e até dos Estados Unidos por nossa língua. Nesta linha, pretendemos, com o correr do tempo, fazer com que toda a bibliografia do Instituto tenha os títulos também em português. Quanto à amizade, é nosso entendimento que toda tradução é um ato de amizade. Traduzir é um convite ao outro para partilhar um conhecimento, uma alegria ou tristeza, torná-lo um companheiro da aventura humana. Um ato de paz. Assim, nada mais eloquente do que a bela carta de André Green a Wilfred Ruprecht Bion, um novo amigo na idade madura, capaz de ser um interlocutor para as grandes questões que a psicanálise sugere. E como nos mostrou Hannah Arendt, os assuntos sérios só podem ser discutidos entre amigos. Não se trata de uma frase de efeito, mas de uma reflexão que a autora remonta aos gregos em seu último livro, A Vida do Espírito, na seção O 2 e 1. Em linguagem psicanalítica, poderíamos dizer que o diálogo interno, criativo, pede como fator um amigo, um objeto bom internalizado, capaz de ser companheiro na dúvida e incerteza que a reflexão exige. Nosso convite é para iniciarmos mais um ano de diálogo, estudo, pesquisa, tentativa de pensar com humildade o que não alcançamos, mas sabemos que tal aproximação somente será possível através do diálogo entre amigos. Tradução e amizade. Esperamos que aproveitem esta noite com o texto que generosamente Fernanda Marinho traduziu e a contribuição da vivência de Admar Horn, em Paris, com um de nossos maiores mestres, André Green. Sejam bem-vindos. Passo agora a coordenação para Marina Tavares. Então, mais uma vez, boa noite a todos, também com muita satisfação, não é? E estava pensando para os que não conhecem, né? Os dois colegas palestrantes, não é? Reunidos nessa aula, são, além de dois colegas, dois mestres mesmo, né? Doutora Fernanda Marinho, membro efetivo da Brasileira, com funções específicas do Instituto, e doutora Admar Horn, membro efetivo da Brasileira, membro associado, né, da Sociedade de Psicanálise de Paris e membro titular do Instituto de Psicossomática de Paris, Pierre Marty, né? Então, com a palavra, quem vai dar início? Eu tinha pensado na Fernanda, ela chegou a falar no Admar. O que vocês decidem, por favor? Eu penso que talvez valha a pena, como é uma carta de Green a Bion, eu penso que talvez valha a pena nós ouvirmos Admar primeiro, não é, que nos vai falar sobre Green, e em seguida Bion, não é, aquilo que eu vou poder comentar, que eu vou conversar com vocês. Eu pensei assim, não sei se Admar concorda. Cadê Admar? Eu estou aqui. Não, eu pensei exatamente ao contrário. Como é a Semana da Mulher, eu pensei que você começaria falando. Mas tudo bem, para mim é indiferente. Se quiser que eu comece, eu posso começar, não tem problema nenhum. Vamos assim? Vamos, eu proponho. Então, tá. Quer dizer, você me dá a prerrogativa de propor a ordem. Tá certo. Eu, como mulher. Tudo bem. Bom, posso começar? Deve. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer intensamente ao Ney Marinho de ter feito esse convite para eu poder falar aqui a respeito do André Green. E mais do que isso, quer dizer, o convite foi feito pelo Ney Marinho, pela Fernanda, pela Ana Maria Bittencourt, pela Maria Noel Sertan, toda a direção do Instituto, e o prazer de estar aqui com a Marina Tavares, que gentilmente
está assumindo esse departamento de tradução da nossa sociedade, que é de suma importância. Essa abertura do ano letivo da nossa sociedade, como o Ney já acabou de falar, tem esse título sugestivo de tradução e amizade. Quer dizer, você, para traduzir, tem que ter amizade e vice-versa, eu acho. Quem já passou por esse difícil ofício de traduzir simultaneamente sabe como é útil o fato de você conhecer o colega que está falando na outra língua para você poder traduzi-lo mais facilmente. Eu pensei, então, que eu queria também, antes de mais nada, parabenizar toda a diretoria da sociedade, através da Lúcia Palazzo, que está aqui presente hoje também, e manifestar a minha alegria de poder estar vivendo aqui com vocês esses novos tempos da nossa sociedade e aproveitar para dar as minhas boas-vindas a todos os novos alunos que estão ingressando na nossa sociedade. Eu acho que estamos vivendo uma época de muita mudança e uma época muito produtiva para todos nós na sociedade. Quando o Ney me convidou, eu hesitei um pouco em aceitar. Ele disse, não, é só para você falar como é que você viu o André Green durante a sua permanência em Paris. Eu disse, então, tá bom. Então, eu vou fazer uma coisa mais coloquial, porque eu morei, como muitas pessoas sabem, eu fiz toda a minha formação em Paris e acabei ficando lá um tempo mais prolongado. Fiquei morando durante 10 anos em Paris, então tive realmente muita chance de conviver com o Green e com todos esses outros psicanalistas que são muito conhecidos aqui no Brasil atualmente. Eu vou iniciar, então, essa apresentação hoje, lembrando alguns elementos da vida privada do Green, que ele mesmo tornou públicos e que considerava engajados na sobredeterminação dos seus trabalhos. O André Green nasceu no Cairo, em 12 de março de 1927, numa família judaica sefardita. Ele era o filho mais novo de uma irmandade de 4 irmãos. Facilmente, ele fazia uma ligação do seu destino em geral e de certas elaborações dessa situação de filho mais novo de pais idosos. E também por ser o irmãozinho de uma irmã mais velha, que mobilizou bastante sua mãe em razão de problemas de saúde, que a obrigaram, tanto ela quanto sua família, a fazerem várias idas e vindas à França a partir do Egito. Foi durante uma dessas viagens que a mãe de André Green descobriu que estava grávida dele. Esses vínculos entre a França, a doença, a medicina e o seu nascimento marcaram a posteriori, de um modo significativo, o seu destino. Essa determinação se assentou ainda de um modo muito mais preciso. A sua mãe, que já estava monopolizada pela doença da filha mais velha, se duplicou numa mãe enlutada quando ele tinha apenas 2 anos de idade. Foi um momento trágico, pois sua mãe perdeu uma irmã queimada viva. André Green considerava essas situações como sendo a fonte de sua elaboração da mãe morta, distinguindo as cenas primitivas transmitidas por uma mãe mentalmente ausente e por uma outra traumatizada. Alguns anos mais tarde, quando ele era ainda bastante jovem, seu pai faliu, talvez em razão desse contexto, mas também ligado a particularidades da personalidade do pai. Com 14 anos de idade, ele perdeu seu pai. Aos 19 anos de idade, ele migrou para a França a fim de fazer seus estudos de medicina. Ele tinha já um interesse grande pela filosofia que permitiu que ele descobrisse a psicanálise e a obra do Freud. Mais tarde, aos 22 anos de idade, perdeu sua mãe sem tê-la revisto. André Green, de conhecimento de todos, realizou uma obra considerável. Seu combate, seu engajamento de psicanalista e de homem, fez com que ele se opusesse contra tudo que se opunha à vida psíquica. Ele se tornou membro da Sociedade de Psicanálise de Paris em 1965, após estar sempre interessado em psicanálise, desde que se formou em psiquiatria em 1953, em Paris, quando tinha, na época, então, 26 anos de idade. Ele qualificava esse ano de 1953 como sendo o ano do seu nascimento.
Nessa mesma época, houve uma revolução na psiquiatria. A introdução do medicamento Largactil, que todos os psiquiatras conhecem, a clorpromazina, indicada geralmente para o controle de psicoses e tratamento de quadros psiquiátricos agudos. Coincidiu também com uma cisão ocorrida na Sociedade de Psicanálise de Paris, a partir da qual vai se desdobrar uma produção de trabalhos analíticos com Jacques Lacan à frente e vários outros autores cujos nomes atualmente nos são familiares. André Green fez parte dessa multiplicação de talentos, dessa efervescência produtora e um súbito crescimento da psicanálise em todo o Ocidente. Eu devo dizer que era sempre um prazer, uma experiência estética, escutar suas conferências e suas supervisões. Nesses últimos anos, o Green se tornou um dos autores franceses mais influentes na América Latina, e seus textos são atualmente presentes nos programas de numerosos institutos de formação psicanalítica e nos tratamentos psicanalíticos em várias regiões do mundo. Ele era um autor que possuía uma cultura gigantesca e teve a sua obra traduzida em mais de 10 línguas. Ele consagrou uma grande quantidade de livros à psicanálise aplicada, com seus estudos sobre a tragédia grega, sobre artistas tais como Leonardo da Vinci, Shakespeare, Joseph Conrad, Borges, Henry James, etc. Ele tinha esse tipo de comportamento que exigia muito de si mesmo, o nível mais alto possível, e esperava a mesma coisa dos seus colegas, o que algumas vezes poderia ser sentido como excessivo. Contudo, ele justificava esse comportamento dizendo que era devido à sua grande paixão pela análise. Seu profundo contato com o inconsciente fazia com que ele se expusesse dessa maneira, assim como também expressava suas ideias com toda a sua força. Seus trabalhos clínicos e teóricos são referências essenciais, especialmente os grandes avanços que ele propôs na compreensão e abordagem dos estados limites. Tivemos a ele numerosas noções que se tornaram, com o tempo, familiares a todos nós, tais como eu já citei o complexo da mãe morta, a memória amnésica, a desvegetalização, os processos terciários, a terceidade, os narcisismos positivo e negativo, de vida e de morte, o tempo fragmentado, a posição fóbica central, a analidade primária, importantes trabalhos sobre o afeto, a representação, a linguagem, a heterogeneidade significante e a pluralidade do tempo, a causalidade, as forças destrutivas, o mal, o papel do objeto e da pulsão, a sexualidade, etc. Como vocês podem notar, a lista é longa. Devemos também a ele uma abordagem original da função materna e da estrutura enquadrante, matriz do pensamento e do discurso vivo, vinculado à alucinação negativa da mãe, sem negligenciar sua abordagem psicanalítica inovadora de outras obras culturais, como eu já citei. Nesse vasto campo em que ele trabalhou, podemos reter 4 grandes eixos do pensamento do Green: o negativo, os narcisismos, a linguagem, a destrutividade. O fio condutor desses 4 temas é certamente a negatividade, no seu duplo sentido, tal qual ela foi introduzida no pensamento humano por Hegel. Tem aqui uma particularidade que foi relatada pela Sarah Baudelaire, esposa do César Baudelaire, que era muito amiga da mulher do Green, por ocasião das últimas férias de verão. Como se sabe, os psicanalistas franceses saem de férias a partir do 14 de julho e voltam a atender só em setembro. E eles usam essas férias para estudar e para produzir trabalhos, na maior parte dos casos. Então, nessas férias de 2011, ela relatou a Sarah Baudelaire que, contrariamente ao que ela imaginava, ele passou as férias todas lendo Nietzsche. Então, ela não sabia o que queria resultar dessa leitura de Nietzsche. E ele chegou em Paris com uma ideia na cabeça de introduzir um seminário chamado A Noção do Negativo no Negativo. Infelizmente, ele teve um problema vascular cerebral e não teve condições de dar esse seminário. Isso foi realmente uma coisa que ficou marcada, porque todo mundo esperava, com muita ansiedade, esse seminário que ele teria proposto para esse primeiro semestre da Sociedade de Psicanálise.
André Green teve uma relação pessoal com o Winnicott desde 1957 e depois com o Bion a partir de 1976. A Fernanda vai falar disso. Durante os anos 60, ele se apaixonou pelo trabalho do Lacan e foi uma presença assídua nos seus seminários. Em seguida, rompeu com Lacan em 1967, mas manteve seu investimento no papel da linguagem. Como eu já disse, eu morava em Paris nessa época e tive a oportunidade de estar algumas vezes ouvindo a Francesca Bion, que vinha a Paris, a esposa do Bion, que vinha a Paris para participar de alguns seminários promovidos pela SPP, Sociedade de Psicanálise de Paris, e convidada do André Green. Ele tem uma particularidade, o Green, que ele era um homem considerado bravo, né? Mas ele teve muitas relações na França e no mundo inteiro, principalmente através de relações pessoais mais do que institucionais. Vou citar alguns desses encontros que foram bastante profícuos, no meu modo de entender, para a psicanálise em geral. O que aparece assim, em primeiro plano é o encontro dele com Otto Kernenberg, que era membro titular, formador da Associação Americana de Psicanálise, do Centro de Formação e de Pesquisas da Universidade de Colômbia. Ex-presidente da IPA, era um especialista mundialmente conhecido no estudo dos casos limites. O Kernenberg escreveu numerosos textos e conheceu muito bem André Green, com quem ele criou um grupo de trabalho internacional. Ele tinha também um certo humor, que era um humor que eu tinha que saber bem como é que era, mas com uma certa pitada de humor. Ele dizia, não deixando de lado um certo orgulho que o professor Otto Kernenberg tinha aprendido o francês para poder lê-lo no original. Esse era um pouco uma das facetas do André Green. Um outro encontro que foi fundamental foi com um filósofo chamado Roger Podroy, com quem ele teve um relacionamento de amizade, e Roger falava do papel decisivo no itinerário pessoal do Green na sua descoberta das tragédias gregas no seio do grupo de teatro antigo da Sorbonne. Quando Roger mencionava isso, podia-se sentir intensamente a importância desse momento, de tal modo que era lá, representando, falando, que Sófocles e alguns outros cochicharam na orelha do Green que o trágico, o discurso vivo e a razão estavam, em parte, ligados no surgimento do mundo grego antigo e que essa ligação, reconfigurada pela modernidade, nunca mais nos deixou. Eu vou citar uma lembrança pessoal. Eu tenho uma forte lembrança, no encontro informal, de ter escutado Green dizer que, para ser psicanalista, deveríamos ler os gregos e frequentar durante um longo tempo os hospitais psiquiátricos. Um outro detalhe, a música era algo de suma importância para ele, ao ponto que, algumas vezes, ele fazia distinção entre seus colegas que eram melômanos e os outros. Nos últimos anos de sua vida, o Green se aproximou bastante do Instituto de Psicossomática do Marty. Trabalhou junto com o Claude Madiak, com a Marília Genstein, o Pierre Marty já tinha falecido. Em relação à amizade, comigo aconteceu uma coisa bastante interessante, que eu cheguei em Paris no final dos anos 80, início dos anos 90, e logo fui trabalhar no 13e arrondissement de Saint-Emmental, que é digamos assim, um braço da Sociedade de Psicanálise de Paris, que a psicanálise era feita, então, nesse bairro, 13º arrondissement. E eu conheci alguns psicanalistas, entre eles o Pierre Sullivan e a mulher dele, a Susana Sullivan, que, nessa época, organizavam um seminário com o Green, quando ele estava estudando aí no narcisismo negativo, narcisismo positivo. E eu fui, até hoje não entendi bem por quê, convidado para participar desse seminário. Então, era um seminário que, além de ter sido muito interessante, tinha uma particularidade que me tocou profundamente, porque na França, como vocês sabem, a gente sempre se trata pelo sobrenome e não pelo prenome. E esse seminário tinha essa característica, eu conhecia o Green como André, e não como André Green. Assim como os outros colegas do seminário, o Pierre, a Suzane, a Colette, o Michel Audi, o Jean Gilbert. Então, foi uma coisa assim que realmente me impactou logo na chegada. Era tal a informalidade reinante. Anos mais tarde, já quando eu tinha avançado na minha formação, eu procurei o Green para pedir a ele que ele fosse meu supervisor. Ele me olhou fixamente e disse assim: eu não entendo como é que você, sendo brasileiro e tendo me conhecido, por que você não me procurou antes para fazer supervisão?
eu fiquei meio sem saber o que eu responder e disse a ele o seguinte: eu não lhe procurei porque eu sempre soube que suas supervisões são muito duras. No que ele imediatamente me respondeu: são apenas rumores, Dr. Horn. E eu posso dizer que comigo ele foi sempre de uma delicadeza extrema, demonstrando toda a fineza da sua escuta na supervisão dos vários casos que eu apresentei a ele. São lembranças, hoje em dia, para mim, de muita alegria, felicidade e mesmo desse grau de amizade que eu nunca consegui esquecer. Existiu também um outro fato que eu me liguei muito rapidamente, com laços de amizade, com a Marília Eisenstein, que já esteve aqui no Brasil várias vezes, que muitos de vocês conhecem, e a Marília era muito amiga do André e da Litsa Green. Isso fez com que algumas vezes nós estivéssemos juntos em jantares agradabilíssimos, regados com bom vinho francês, tanto em Paris como também em Atenas, locais de residência da Marília Eisenstein. Foi num desses encontros, eu acho que foi em Atenas, que eu o escutei dizer que o discurso psicanalítico desenluta a linguagem. Isso depois ele falou em algum livro, mas isso foi no encontro informal, durante o jantar, ele citou essa frase. Uma outra afirmação que ele dizia também muitas vezes, que o que caracterizava o pensamento analítico é a sua contínua incompletude. Entre as numerosas expressões de respeito pela sua obra, ele recebeu em 2007, no Congresso da IPA, em Berlim, presidida na ocasião pelo nosso colega brasileiro Cláudio Enviric, que era amigo pessoal do André Green, o mais importante prêmio da IPA, o Prêmio de Realização Científica Excepcional. Eu, na época, não fazia parte aqui da sociedade, mas eu me lembro de ter encontrado com vários colegas aqui do Rio, e de São Paulo, e de Porto Alegre, e que estavam nesse congresso. Foi um momento de muita emoção para todos aqueles que estavam presentes. A lembrança de suas palavras de esperança em relação ao futuro da psicanálise, assim como a ovação que ele recebeu, ele foi aplaudido durante 10 minutos em pé por todos os presentes na sede do Congresso, nos fazem hoje ressentir esse contraste com o luto da comunidade psicanalítica após sua morte. Nesses momentos onde o silêncio se impõe, é o mesmo André Green, homem da linguagem, psicanalista da palavra, que nos lembra que quando o afeto se apresenta na profundidade da sua dor, as palavras acabam nos soltando. Esse eu acho que é um breve relato para mostrar, responder um pouco ao que o Ney me pediu, que falasse um pouco dessa espécie de amizade, dessa amizade com o André Green. E eu queria finalizar hoje aqui, porque eu estou muito contente de estar falando aqui hoje, porque eu sou testemunha de uma amizade que está acontecendo aqui na nossa frente, aos nossos olhos, que é a amizade dos colegas da América Latina, que, seguindo o lançamento da candidatura da nossa colega Vânia Cidade para a presidência da FEPAL, estão todos unidos em torno da Vânia, o que eu acho que é uma maravilha a gente conseguir congregar aqui a América Latina toda, que, como todos sabemos, hoje em dia é o maior núcleo psicanalítico do mundo. Quer dizer, o número de psicanalistas na América Latina é muito maior que na Europa e nos Estados Unidos. É muito importante essa noção de amizade, que isso seja um vínculo muito forte entre todos nós, porque temos uma produção muito grande em quase todos os países da América Latina, e agora com o departamento de tradução, certamente essa tradução do espanhol para o português se fará. Eu vou aproveitar aqui também uma última palavra para falar ainda da tradução, porque o próximo Congresso de Psicanálise em Língua Francesa, que vai acontecer no mês de maio, vai ter uma tradução simultânea para português. Essa notícia chegou hoje. Então, por isso que eu estou dizendo para vocês que vai ser traduzido e conseguimos também que o preço da inscrição seja reduzido pela metade dos colegas brasileiros, devido às diferenças de tarifa entre euro e reais. Só para agora realmente finalizar, muito tempo atrás me caiu nas mãos um livro do escritor uruguaio chamado Mário Benedetti, que se chama A Trégua. Ele tem uma passagem do livro sobre amizade que é um trecho curto, mas que me marcou profundamente. Mas, afinal, o que é isso entre a gente? Ao menos por enquanto, é uma espécie de cumplicidade diante dos outros, um segredo compartilhado, um pacto entre nós. Evidentemente, isso não é uma aventura nem um programa, nem muito menos um namoro. No entanto, é mais do que uma simples amizade. Eu queria agora finalizar agradecendo mais uma vez o convite que o Ney me fez e o prazer de estar aqui hoje, nessa noite de abertura
desses cursos do nosso instituto, com a Fernanda Marinho, que eu também admiro muito, com a Marina Tavares, afinal, com todos que estão aqui presentes e que são meus amigos. É muito bom falar entre amigos. Boa noite e obrigado. Simone. Então, vamos dar prosseguimento. Eu fiquei assim impactada, não é? E pensando em me distrair. Por favor, agora, Fernanda, entre nós. Boa noite, muito obrigada, Marina. Boa noite a todos. Depois dessas palavras de Admar, né, que acho que nos emocionou a todos, muito vivas, muito verdadeiras, sentidas e amigas. Então, isso foi um prazer enorme ouvi-lo, Admar. Bom, eu queria inicialmente agradecer a Ney o convite e louvar a iniciativa dele da criação do departamento do setor de tradução, não é? E agradecer Marina enormemente, como o Ney já fez os merecidos elogios, não é? A cordialidade, a gentileza e a competência com que ela vem regendo coordenando esse setor. E dar as boas-vindas aos nossos alunos, mais um ano letivo aqui da Sociedade Brasileira do Rio de Janeiro, de Psicanálise do Rio de Janeiro, né? E agradecer naturalmente a presença da Lúcia, presidente da SBPRJ, e aos professores também, as boas-vindas a todo o corpo docente. Bom, agora os agradecimentos àqueles que, de algum modo, me ajudaram, colaboraram comigo nessa tradução. Tradução que já tem alguns reparos, já está prometido que eu vou mandar alguns acertozinhos, mas não são muitos, lá para o setor de tradução. Então, eu queria agradecer, em primeiro lugar, a Mariana Neustein, ela está aqui, que foi a primeira pessoa a quem eu recorri quando comecei a traduzir momentos de dúvida, palavras que eu ficava sem saber exatamente qual seria o melhor termo naquele momento, naquela frase, e logo aderiu, e especialmente porque partilhou, desde o primeiro momento, um grande entusiasmo, não é, pelo achado valioso que é essa carta, essa bela carta do Green a Bion. Quero agradecer a Admar. No final da tradução, não é, todos tiveram acesso à tradução, eu faço os meus agradecimentos, eles estão lá, não é? Então eu falo a Admar, que me ajudou, não é, porque eu tinha a definição sobre o doce, que deve ser uma delícia, o doce babá, eu tinha uma definição de dicionário, mas a Admar, não é, acrescentou a pérola, que também designa o sexo feminino, o sexo da mulher. E isso não estava em dicionário, de modo que foi uma contribuição valiosa. E em último lugar, mas não por menos em absoluto, eu queria agradecer a Valder de Souza, que aqui está uma janela como Valder Vergolino, que é o seu sobrenome também, e que é doutor em estudos teatrais pela Universidade Paris III da Sorbonne Nouvelle, professor titular e professor do programa de pós-graduação em artes cênicas da Unirio. Valder tem uma cultura, uma erudição e, especialmente, uma paixão, não é, pela língua francesa, pela literatura, poesia e teatro, de modo que, com todo essas qualidades, ele pôde me dar
ajudas pontuais, mas preciosíssimas. E, dentre elas, uma expressão que nós não conseguimos. Conversei com Mariana conversou com o marido dela, que é francês, e não conseguimos a tradução de polyconsommé, que é um termo do francês antigo, que data do século XVII, então que consta aqui uma nota de pé de página na tradução, vocês devem ter visto, que só Walder poderia, nas pesquisas dele, o interesse e o entusiasmo que ele tem por esses assuntos, esses temas, ele pôde encontrar e me ajudar. Bom, eu não sei, nem me sugeriu que projetasse, porque eu escrevi um pequeno texto, e porque talvez fosse mais fácil das pessoas acompanharem, porque eu faço alusão a alguns conceitos de Bion e tal, e que nem todos estão familiarizados e que talvez valesse a pena. O que você acha, Marina, coordenadora da mesa? Bom, já está aí. Já está aí. Já está aí. Então, pode abaixar um pouquinho, por favor, André. Está ótimo. Ney nos propõe a tradução como um ato de amizade, o que aparentemente contradiria o tão consagrado dito tradutore traditore. No entanto, se olhamos pelo vértice da amizade, creio que, mais do que contradição, defrontamos-nos com um paradoxo a ser mantido. Uma única vogal, um maroto i, a um só tempo subverte e dá todo sentido, pois cria o espaço de separação necessário para que surja o outro, e só podemos ter laços fraternos com o outro em toda a sua inteireza. Ao mesmo tempo, estamos próximos, muito próximos, suficientemente próximos, ao buscar aquela palavra justa, não outra qualquer, que transmita da forma mais verdadeira o que lhe vai na mente e na alma. Na troca de mensagens que tive com Walder, um tanto intimidada por ousar em campo alheio à minha prática usual, disse-lhe, e agora digo a vocês, que sou uma amadora, que encontrou uma conjunção de objetos de amor, o francês, a psicanálise, dois admiráveis pensadores, Green e Bion, e, melhor que tudo, a interlocução entre eles através de Green, a forma extraordinária como Green penetra no universo bioniano. Pode seguir. Pessoa e obra, e transmite o clima afetivo e respeitoso que os envolve. O encanto despertado, o entusiasmo por esta carta de Green a Bion, acompanha todo o texto, que se desenvolve como um diálogo lúdico, muito sério, como todo brincar, que se vai desdobrando nos meandros de conceitos sofisticados, pensamentos fartamente reiterados na obra e manifestos na atitude do homem, sentimentos fortes e profundos com expressão sutil, habilmente captados por Green. Também o tom, tantas vezes irônico, espelha a ironia, em especial a autoironia sempre presente nos escritos de Bion. Embora vida e obra sejam inseparáveis, conquanto não possamos definir de modo preciso como e quanto se imbricam, em Bion, muitas vezes tive a impressão de que a pessoa são suas ideias e suas ideias são a pessoa. E isto foi muito bem percebido e expresso na forma com que Green vai tecendo o texto da carta. A primeira referência que encontramos é a citação de Maurice Blanchot, a resposta à infelicidade da pergunta. Acho que Bion tanto apreciou essa frase porque traduz em palavras de forma certeira a atitude do pensador e do homem. Nas conferências de Rio, Brasília, São Paulo, Nova York, Roma, Paris,
Não há momento em que Bion traia esse aforismo, seja em suas falas, seja em sua interlocução com a plateia, a ponto de, por vezes, chegar a irritar aqueles que lá foram para obter respostas e não suportam estar em dúvidas e incertezas. Quanto à obra, encontramos série infinita de formulações que apontam para a indeterminação, a insaturação, os múltiplos vértices de aproximação de qualquer fenômeno, o conceito de transformação da experiência emocional, que abre um leque de possibilidades de significação do manifesto, dando abrigo aos mais variados referenciais teóricos da psicanálise. A própria grade confirma o dito, instrumento conjectural de avaliação da sessão psicanalítica, em que propõe que tomemos o diálogo analítico como peças de um jogo, a que podemos atribuir diferentes valores, pautados pelo grau de sofisticação do pensamento e pelo uso a este atribuído. O resultado ou conclusões dependerão desses valores arbitrados, sendo as regras ditadas pelas teorias psicanalíticas utilizadas. Logo em seguida, Green faz uma ironia e um desafio a Bion. Realista ou pessimista? Um cético, diria Ney. A intimidade possível só na amizade, aqui surge ao evocar Francesca Bion, mulher, amor apaixonado de Bion, como se segredassem algo a respeito daquele homem admirado e discreto em seu sofrimento. Green, com a sua potência de ágil pensador, ao voltar-se para a fábula do reino de Ur, faz um trocadilho que condensa a contribuição de Bion à exploração ilimitada do campo da mente primitiva e uma formulação absolutamente original que nos permite libertar-nos da tirania da relação causal na apreensão da realidade psíquica, propondo o fato selecionado, a experiência emocional da sensação de descoberta de coerência, diz Bion. Um precipitado intuído de elementos conjugados que ganha expressão manifesta, quando nomeado, permitindo a investigação de significados a partir das associações despertadas. E Green ainda encontra espaço em sua bolsa repleta das riquezas que a curiosidade o impulsiona a buscar para a alusão à relação continente-contido, uma joia do pensamento de Bion sobre a constituição do pensar, que vai tomar um vulto extraordinário em sua obra, no estudo dos tipos de vínculos que regem as relações entre indivíduos ou entre o indivíduo e o grupo. Um pouco adiante, Green se refere às angústias despertadas pelo continente de ferro e aço, sem margem de escape, o tanque, instrumento de guerra, ou a vivência de um vínculo continente contido que sufoca a criatividade, como as regras institucionalizadas, dentro ou fora do indivíduo, como uma casca que se torna cada vez mais espessa, enrijecida, impedindo o desenvolvimento do que há dentro, ameaçado de extinção. A escolha de Green de falar sobre as relações de Bion com a França naturalmente espelha os dois espíritos, francês e britânico, em raízes mescladas. Bion, descendente de Huguenots, os franceses protestantes, Green, um homem de fronteiras, da periferia da cultura ocidental, traço que marca sua obra tanto no viés teórico, com a integração de Winnicott e Bion à inserção psicanalítica francesa, como no objeto de seus estudos e desenvolvimentos, os pacientes fronteiriços ou os estados limite. A França entra em sua vida sob o signo do horror, escreve Green a Bion.
A guerra marcará para sempre a personalidade desse homem que, muito jovem, decidiu alistar-se no exército britânico para lutar aquela que ficou conhecida como a Grande Guerra, tal a violência, a mortandade, a abominável carnificina. Green menciona a autobiografia, que na primeira parte publicada, The Long Weekend, 97 a 1919, abrange as experiências avassaladoras desse período. Mas também em sua obra tardia temos a trilogia intitulada Uma Memória do Futuro. Nas palavras de Francesca, uma fantasia autobiográfica psicoanaliticamente orientada, que se desenrola em toda a sua extensão em um cenário de guerra. Mas se a guerra deixou em Bion um traço de melancolia ou de realismo cético em relação à humanidade, também influenciou a sua abordagem da psicanálise. Neste caso, seguiu à risca o que propõe em seu rico texto Como Fazer o Melhor de um Mau Negócio, ou como transformar uma circunstância adversa em uma boa causa. Há algo de transitivo que permeia todo o seu olhar e forma de pensar a psicanálise, cuja expressão máxima é seu conceito de cesura, corte, que em um único ato separa e liga, como a impressionante cesura do nascimento, um marco de descontinuidade que evidencia a continuidade entre a vida pré e pós-natal. Então, algo transitivo que, penso, decorre das vivências de um homem reverente à verdade, capaz de compaixão, humor e amizade, amor pela família e por seu trabalho, admirador das letras e das artes, um jolly good fellow, na expressão de Green, confrontado com um grau assombroso de capacidade destrutiva do ser humano, da qual certamente não se excluía, ou seria talvez o primeiro alvo a implicar-se. Essa transitividade expande de forma extraordinária as possibilidades de conjugação de contrários e, portanto, de observação e significação dos fenômenos, especialmente os fenômenos psíquicos. Estágios vestigiais remanescentes em personalidades sofisticadas, o prisma que se alterna psicossomático-somapsicótico, o domínio dos proto-sentimentos, proto-ideias, da culpa primordial, em contraste com a capacidade para a linguagem altamente articulada. Do mesmo modo, civilização e barbárie, tão distantes e tão próximas. Agora mesmo nós estamos vivendo essa proximidade. Acompanho agora Green quando convida Bion e a nós. Deixemos os horrores da guerra e voltemos às delícias da paz. Penetra, então, no jardim das artes, literatura, filosofia, poesia. A dimensão estética, tão cara a Bion em sua visão da psicanálise. São deste, Bion, as palavras do artigo Evidência. Os artistas têm uma grande vantagem, porque eles podem lançar mão da estética como uma língua universal. Platão, há 2000 anos atrás, discerniu de modo claro os defeitos da comunicação verbal. Não vejo que tenhamos feito grandes progressos neste aspecto nos 2000 e tantos anos. Em sua última conferência pública, em 1978, em Paris, a despedida do amigo. E aqui é um trecho que eu reproduzo da conferência. Bion, mas eu digo que valeria a pena considerá-lo não o seu consultório, e sim o seu ateliê. Que espécie de artista é você? Um ceramista, um pintor, músico, escritor? Na minha experiência, um número enorme de analistas não sabe que tipo de artistas são. Um participante. E se eles não forem artistas? Bion, aí estarão na profissão errada.
Não sei qual a que serve, pois, mesmo que não sejam psicanalistas, eles precisam ser artistas na vida. Muito obrigada. Parabéns, Fernanda. Obrigada, beleza. Maria. Eu acho que vamos querer todos, não é? Você distribuiu a carta, mas agora seria tão bom poder distribuir todo esse texto maravilhoso e a Admar também, né? Por favor, eu irei atrás. E agora daremos, então, continuidade, né? Para que todos possam se manifestar. Nesse momento, eu vou pedir o auxílio, o apoio do colega André, representante dos alunos. Ele vai ficar colecionando as perguntas e o tempo também das respostas. André, por favor. Oi, boa noite, gente. Eu peço que quem quiser se manifestar possa colocar os nomes no chat, que eu vou passar a palavra. André, eu podia falar rapidamente? Claro. Eu vou pedir a palavra porque é muito emocionante estar aqui hoje com vocês. E eu acho que é importantíssimo a gente estar junto nesses laços. Não é? Ai, pulou aqui o meu... Desculpa, que pulou. Então, eu quero agradecer muitíssimo ao Ney, a Ana, todos vocês aqui presentes, Fernanda, Admar, Marina, né, são todos meus amigos, né, particulares e que eu admiro tanto, que estão aqui há tanto tempo que a gente, né, está criando esse espaço de convívio e de conhecimento, né, e troca. Então, os alunos aqui chegando estão vendo, estão sentindo. Admar, quando você acabou, Fernanda, né, eu senti muito esse silêncio de não poder aplaudir, né, e sentindo falta desse abraço particular, de como a gente confraternizava, né, e como é importante a amizade, né, e traduzir isso em sentimento. Em palavras, eu não vou poder traduzir o que eu estou sentindo agora, mas eu queria trazer aqui uma lembrança de colegas importantes, a Sônia, né, luto que nós estamos vivendo, seu Mir, a Miriam, tantos colegas que perdemos e que eu tenho certeza que terem orgulho de estar aqui hoje. Então, eu, como presidente, quero agradecer a vocês demais e que os alunos possam usufruir disso, sentindo, né, como é importante, como é bom a gente criar laços. E a Vânia também, como a Admar falou, né, a Caliban, que é uma revista que a gente trabalha há muitos anos, e que criamos laços, né, de fronteiras, outras fronteiras. A tradução é muito importante, eu acho, né? E as línguas também, né? Como a gente vai poder ouvir esse outro, uma outra língua, né? Abrir, né? Ter espaço interno para ouvir esse outro. Então, é um privilégio estar aqui com vocês, eu queria compartilhar isso e agradeço muito. E um beijo enorme, e torcendo para que a gente possa estar juntos para valer, né, ao vivo, o quanto antes. Muito bonito tudo isso. Estou super bacana. Obrigada. Obrigada, Lúcia. Então, continuemos. Quem mais quer se apresentar, não é, André? Por favor. Eu passo a palavra para o Valder Virgulino de Souza, que pediu a palavra. Desculpa, gente. O mundo técnico fica como uma grande aventura para uma pessoa de teatro. Tá? Não sou um psicanalista, eu convivo, eu sou, como o Ney Marinho fala, um amigo da psicanálise. E, recentemente, tive essa honra, esse prazer de poder trazer o meu conhecimento de teatro, meu pequeno conhecimento de teatro. Não é humildade, é realmente pequeno, porque eu vejo o teatro como uma coisa infinita, que não termina nunca. Eu estou com 76 anos, eu desde os 11 anos estou procurando por essa expressão teatral. Eu
nesse sentido, agradeço particularmente a Fernanda pela gentileza das palavras dela, a meu respeito. Quer dizer, não traduzem, Fernanda, o carinho enorme que eu tive e que eu continuarei tendo com relação ao setor de tradução, por exemplo. Né? Quer dizer, desde que vocês comecem um trabalho de um texto novo, já vão consultando, entre aspas, o Walder, né? Porque eu tenho uma experiência da palavra do grego, da palavra francesa do século XVII, por exemplo, que é uma experiência oral, é uma experiência do meu ouvido. Quer dizer, eu consigo transformar um pouco o sentido, trazendo o significado da minha pessoa. É como se fosse um encontro de uma pessoa com outra pessoa. Esta é a amizade de que o Ney fala, essa amizade na tradução. Eu acho que é uma aproximação lenta e, dessa forma, sujeita a mudanças constantes. Então, eu não considero a minha contribuição nessa tradução da carta do Green como final. Eu continuo, na medida do possível, dedicando horas ainda à leitura do Green sobre o bio. Então, fico agradecido mais uma vez, Fernanda, obrigado, e estou à disposição total da Sociedade Brasileira de Psicanálise. Era isso que eu queria dizer, só isso. Obrigado. Muito obrigada. Ótimo. O cachorro respondeu. Bom, por enquanto a gente ainda não tem mais ninguém inscrito. Temos muitos comentários elogiosos, tanto a fala do Admar quanto a fala da Fernanda. Então, ficamos aguardando os inscritos, ou vocês podem André, comentar. então eu posso falar? Pode. Claro, Vânia. Bem, eu queria agradecer ao Admar e à Fernanda pelas belas falas. Eu também, assim como a Lúcia, me senti emocionada, porque, primeiro pelo Green, porque foi o autor, a pessoa, porque eu tive o prazer de conhecê-lo e de encontrá-lo de uma vez na sociedade, mas porque foi o primeiro evento, o primeiro grande evento, eu diria, que eu participei da organização, que eu fui convidada pela Helena Bresserman Viana para participar da organização. E toda a parte das mesas fui eu que organizei. A Helena, o Fernando Coutinho, o Celso Rubinstein, a Marília, colegas aqui da sociedade, trataram das traduções, da tradução de um dos textos que ele apresentou, e eu e a Luciana cuidamos de toda a organização. E eu tive o prazer de ir almoçar com ele, com a Helena, com a Cristina Nicol, com a Gilda, e super nervosa, porque eu era uma aluna, assim, muito recém-chegada à sociedade, e ele era realmente muito brincalhão, muito irônico, e eu acho que muito agudo nas observações dele clínicas, mas eu fiquei muito apaixonada de vê-lo falar das sessões clínicas que ele comentou, de vê-lo falar a respeito da teoria. Logo em seguida, eu fiz um curso, que era um curso promovido pelo Aloysio de Abreu, que convidava vários colegas, cada um de uma linha teórica, para falar sobre o narcisismo. Então, convidava um freudiano, um kleiniano, e convidou um colega para falar a respeito do Green, que foi quando eu li A Mãe Morta. E foi um livro assim, que eu acho que me impactou muito, e que também mudou muito, assim, abriu o meu pensamento, esse livro. Logo em seguida, eu estudei o Green, eu não sei nem se a Ana Maria Bittencourt vai lembrar, mas a Ana promoveu, eu não sei se foi um curso ou se foi no nosso grupo de estudos, o diálogo do Green com o Winnicott.
Depois disso, me chegou às mãos um livro que eu acho que eu comprei numa dessas feiras da biblioteca, quando um dos nossos colegas faleceu, doou a biblioteca para a sociedade, e caiu às minhas mãos um livro sobre a teoria dos afetos, que é um livro belíssimo do Green, e que ele fala da relação dele com o Winnicott, da relação dele com Lacan, com quem ele trabalhou por 7 anos, e que ele fala também da relação dele com o Bion. E ele faz uma comparação entre os três. E ele fala que o Bion, para ele, e que ele tinha um grande apreço pelos três, e que tinha aprendido e era muito influenciado pelos três, mas que para ele o Bion era o mais talentoso de todos, porque ele incluía o afeto no trabalho dele, na relação analítica, né? E o Bion é uma pessoa que eu estudo, é um autor que eu estudo há muitos anos, eu acho que são ambos autores muito complexos, não acho que sejam autores de fácil compreensão, de só uma leitura, são autores que a gente precisa ler muitas vezes os textos. O Bion é um autor que eu já estudo há muitos anos e eu estou sempre aprendendo. Então, você disse uma frase, Edmar, que eu achei linda, que me escapou a frase, mas você falou que ele diz que a característica da psicanálise, que o que caracteriza a psicanálise, eu acho que é o fato dela ser interminável, né? A frase é mais ou menos isso, de ser uma prática que, como disse agora o artista, amigo do Ney e da Fernanda, que eu não estou encontrando agora aqui na tela, mas ele falou que ele ainda estava trabalhando no texto do Green, sim, e que, porque isso é interminável. E ele também fala, o Green diz isso na sua fala. Então, eu gostei demais de ouvir vocês dois, e queria também te agradecer, Edmar, por ter mencionado meu nome e pelo seu carinho. Muito obrigada. Só um pequeno à parte. Eu não sei se foi nessa primeira vez do Green ou na seguinte, eu sei que eu presenciei ele dizendo sobre a Vânia, como ela é linda. Enfim, é linda, né? Obrigada. Podemos continuar. Bom, temos 3 pessoas inscritas. Eu passo a palavra para elas ou vocês querem comentar o que já foi dito? Como é que vocês preferem? Eu gostaria de só fazer um pequeno comentário, não é, sobre essa última frase que Vânia ressaltou, que também não é, eu escutei, não é, de uma forma aguda, que é essa definição, não é, da psicanálise, que é pelo Green, da contínua incompletude. Quer dizer, aí nós vemos, não é, como eles se encontram, né, o encontro dos dois pensadores. Por isso, que foi o Green que introduziu o Bion a frase, né, de Maurice Blanchot sobre a infelicidade, a resposta como infelicidade ou a desgraça da pergunta. Então, é bem dentro do espírito dos dois. E eles têm inúmeros pontos de encontro, né? Nós vemos na fala de Edmar como ele trouxe contribuições em que a gente também detecta ali o pensamento do Bion. Era só isso que eu queria ressaltar. Só a respeito disso que a Fernanda falou, eu agora encontrei o Valder. Eu também achei interessante o que o Valder trouxe, porque na fala dele nós percebemos aquilo que a Fernanda trouxe no final do texto, que questiona que artista somos nós, que artista é cada um de nós psicanalistas, né? Que é essa junção, essa aproximação, essa afinidade, amizade da psicanálise com a arte. Isso. Obrigado, Vânia. Agora, Ney Marim. Bom, eu vou ser o mais breve possível, né? Eu estou, inclusive, um tanto emocionado.
não só por encontrar tantos amigos aqui, o Marcelo, o Valder, o casal Sandler, Esther e Paulo. Eu acho isso são os males da pandemia que nos trouxeram também essa possibilidade desse encontro que, de outra maneira, ia ser tão difícil. A Ana Vanucci. Bom, eu queria fazer só um depoimento muito rápido, porque eu tive vários contatos com o Green, inclusive participei de 2 comissões com o Green, uma sobre psicose e outra sobre epistemologia, que eram 2 temas que ele gostava e que eu sempre estudei a vida inteira. Mas o contato sempre foi muito afetuoso e conversávamos também quando ele vinha aqui com a Helena, sempre nos convidava para a casa dela, ou então para um jantar lá no Alcaparra, que eu me lembro que nós conversamos a noite inteira, inclusive sobre um tema que a Fernanda trouxe, e que é um tema curioso, que é a importância desses autores que nasceram na periferia da cultura ocidental, né? Porque o Bion é um indiano de terceira, é um britânico indiano de terceira geração. Isso, nós não podemos esquecer isso. E o Green é um francês do Cairo, né? Me faz lembrar até um grande amigo, o Savas Karidakis, que o Valder conheceu também bastante, Fernando também, um professor de francês, que era um francês nascido em Alexandria, né? Quer dizer, amava a França, foi um excelente professor de francês, mas um homem da periferia que tem uma certa liberdade. O Green concordou exatamente com essa ideia, e não tem aquele peso da Europa, daquela tradição europeia, que muitas vezes engessa e que é difícil a pessoa sair daquela carcaça, e sem falar no nosso querido Derrida. Bom, então, isso é um depoimento sobre o Green, e sempre que nós nos encontrávamos era de uma maneira muito afetuosa, e eu me sentia muito bem com ele. E o encontro com o Bion também, que para mim foi uma coisa formidável, não só pela admiração que eu estava tendo, estudante, né? Eu, Fernanda, Roberto Perequimanes e Vívia Perequimanes, assistindo lá os seminários em São Paulo, apresentando material clínico e sem nenhum sentimento de perseguição. Isso eu queria deixar registrado aqui. Quer dizer, por quê? Mas por quê? Porque o Bion tinha uma atitude que não tinha sentido a crítica, a você se sentir inferiorizado, ou coisa que valha, porque estavam todos ali pensando o pensamento sem pensador, o pensamento que não é meu, nem do paciente, nem de fulano ou de Beltrano, mas é a possibilidade de estar nesse estado. Isso eu acho que a Fernanda colocou muito bem quando fala do homem da obra, e que eu acho que o Green captou maravilhosamente na carta dele. Então, era só um depoimento que eu queria dar aqui, agradecer o Renato, que eu estou vendo ali, que vem lá de longe para estar aqui com a gente. É um prazer muito grande. Eu não sei se o Paulo Marchon conseguiu vir, eu liguei para ele, que também é uma pessoa muito querida, para estar aqui essa noite. E, evidentemente, agradecer ao Admar e à Fernanda tudo que eles trouxeram aqui para o Instituto e para essa nossa proposta de abrir o diálogo. Uma última palavra, estamos na presença também de grandes tradutores, como, por exemplo, o casal Sandler, né? Nunca me esqueço que eu tive que ler em inglês o primeiro volume da trilogia do Bion, né? Que é uma maravilha, mas que é um de inglês dificílimo, mas que foi publicado no Brasil, porque não foi aceito pelos editores norte-americanos, que tinham receio que fosse visto como uma obra de um analista envelhecido, e hoje em dia é uma obra consagrada, e o Jaime Salomão teve a coragem de
editar aqui no Brasil pela Imago, mas em inglês. Tá bom? Depois nós tivemos a maravilhosa tradução do Paulo. Obrigado, Ney. Agora, Ana Sabrosa. André, só posso falar só um minuto? Claro, claro. Não, é só que essa questão da fronteira, um homem de fronteiras, o Grimm muitas vezes dizia, quando perguntavam a ele, qual é a sua nacionalidade? Ele dizia, eu sou apátrida. Ele nasceu em Alexandria, então, por essa razão, dizia, eu sou apátrida. Só um pequeno comentário. Então, agora... o Derrida dizia que era um franco-judeu magrebino. Eram as três coisas, talvez ele fosse o hífen. Deixa eu continuar. Então, agora, Ana Sabrosa, pode. Bom, eu acho que é uma noite para a gente agradecer, né? Agradecer por essa escolha, por uma aula de abertura dos cursos, né, de 2022, e falar um pouco que desde quando Ney e Fernanda apresentaram com os colegas lá de Curitiba também o Aniki Bobó, eu acho que ficou muito marcado para a gente a ideia de que as transformações, né, e as possibilidades de cada um ver o seu Aniki Bobó. Então, acho que vocês nos proporcionaram hoje ver o nosso Dream, o nosso Bion, né, o nosso Winnie, na visão de vocês. Então, um agradecimento enorme aí ao Admar, que nos trouxe toda, né, essa riqueza, a gente quase que sentia o cheiro e a cor da sua descrição, né, Admar, com tudo isso. Eu acho que você trouxe um ponto muito importante para a nossa sociedade, que recebe colegas de outras formações, né, que não psicólogos e médicos agora, que foi o destaque para a ideia de ler gregos e frequentar os hospitais psiquiátricos, né? A importância disso para o psicanalista, como você colocou. Então, eu acho que é um dado bastante relevante para nós nesse momento. A Fernanda, eu acho que ela fez realmente ela conversou com a carta, né? Ela conversou ali ponto a ponto com a carta, essa coordenação delicadíssima da Marina, muito agradecimento, e não está nesse momento da fala, mas eu queria também fazer um agradecimento ao grupo, que durante anos estudou conosco, estuda, vira e mexe, elas dão, né? O curso de Grimm, que é a Ruth Lerner, Ana Maria Bittencourt, Cristina Cunha e a Ida, que elas vêm persistentemente nos trazendo também esse auxílio na leitura de Grimm, que não tem nada de fácil, né, também, e Ney e Fernanda aí no auxílio incondicional com o Bion, né? Então, eu acho que é uma noite de agradecimento, e boa sorte para a Vânia, que eu acho que tem muita coisa boa aí pela frente, e de lembrar desses pontos, né, que vocês tocaram em pontos bem importantes. Não é aqui. Não é aqui. Bom, obrigada, gente. Não? É isso. Um abraço enorme. Obrigado, Ana. Agora, Miguel Sayad. Pronto. Não, eu queria comentar brevemente... Alô? Então, eu queria comentar brevemente essa noite de amizade, foi agradabilíssimo. E o texto da Fernanda talvez pudesse ficar à disposição para a gente poder ler depois, mas eu achei que foi uma noite poética, né, a apresentação de vocês, né? Tanto do Admar como depois do texto da Fernanda. Me lembrou muito, sabe, uma coisa que é a arte de conversar, né, Admar? Eu achei que foi muito, muito leve, muito agradável, né? Eu acho que foi o Bion, não me lembro se foi o Bion ou o Grimm, que é muito interessante essa comparação, esse compilação de poesias
para psicanalistas, né, para facilitar o conhecimento do psiquismo. E eu queria lembrar um texto do Green, que parece que é muito interessante, se chama, em francês, eu não sou bom de francês, Le silence do psicanalista, que é o silêncio do psicanalista, que eu acho que é de 79 ou 80, mas já tem traduzido no Brasil nos periódicos eletrônicos. É uma temática muito interessante, muito legal. Mas então era isso. Eu queria parabenizar todo mundo, né? A sociedade, o Ney, e esse sentimento de amizade, né? Que alimenta muito a busca, né? Do conhecimento desconhecido. Então é isso aí, né? Oi, obrigado, Miguel. Agora, Ana Maria Bittencourt. Bom, eu quero continuar elogiando essa noite, porque eu acho que, como muitos já disseram, teve um caráter assim de amizade mesmo, né? E eu acho que o diálogo que se passou através da carta do Green com o Bion, né? As fronteiras França e Inglaterra, de alguma forma, se repetiram hoje aqui, né? O Admar, ligado à psicanálise francesa, a formação dele, e a Fernanda, a escola inglesa, através do Bion, e esse diálogo, né? Tão enriquecedor. Né? Aliás, eu queria começar até antes com a Marina, porque, Marina, no momento que nosso país está tão por baixo, está tão desqualificado, está tão triste, você nos trazer essa informação da pujança da língua portuguesa é um momento, assim, eu diria, de deleite, sabe? Eu acho que saber o valor que a nossa língua está tendo, então, eu acho que esse já é um presente, Marina. Eu não estou vendo você aí na tela. Acabei de ver. Mas eu estou aqui. Já vi. Então, eu acho que uma coisa boa da gente começar. Então, já começamos bem, não é? Bom, mas voltamos, a ordem não importa. Então, eu quero falar dessa coisa da amizade, né? Desse diálogo possível, né? Porque eu hoje de tarde tinha até mandado uma mensagem para a Fernanda e para o Ney também, que beleza, que coisa poética essa carta, né? E é uma pérola, hoje se falou tanto aqui em pérola, então é uma pérola, né? Porque o Green, que eu também tive o privilégio de conhecer quando ele esteve aqui as 2 vezes, e me lembro bem, Ney e Fernanda, que a gente teve um seminário pequeno com ele ali no Copacabana Palace, né? Que a gente foi numa salinha ali, e ele é uma pessoa tão afável, em contraste com ele duro, quando deu as supervisões lá na sociedade, que todo mundo ficou tremendo de medo dele, né? Então, nesse sentido, Admar, também a sua contribuição foi importante, né? Porque traz esse outro lado também que a gente teve um pouco, conhecer um pouco, mas esse contraste dele em uma pessoa que pode ser tão afetuosa e, ao mesmo tempo, ali tão dura, né? Então, mas eu estava falando hoje, e eu acho que desse Green com essa carta tão afetuoso, às vezes até eu diria humilde, né? Perante a sabedoria que ele reconhecia, né? no Bion, né? Então, nesse sentido, foi uma carta amorosa, respeitosa, e foi muito bom ter conhecido, né? Eu não conhecia essa carta, não é? E eu quero até saber onde é que ela está, né? Se Fernanda
puder nos trazer essa informação. E também, quer dizer, essa possibilidade, eu estava pensando, vocês dois também são tradutores, porque trouxeram, a Fernanda, eu não tenho intimidade com o pensamento de Bion, mas a Fernanda, de alguma forma, foi traduzindo ali a leitura do Green, do Bion, né? Então, eu acho que foi uma noite realmente de muito afeto e de muito aprendizado, né? E, para mim, a pessoa cara, porque eu cheguei a Green justamente através do Winnicott, né? Porque o Green é estudioso também de Winnicott, né? E eu fui chegando a ele por essa via. Bom, eu não quero mais me alongar, mas quero também... Não vou falar também aqui sobre a Vânia, não é, dessa alegria dela ser nossa representante também nessas fronteiras da América Latina, né? E que é um momento, então, de grande alegria para todos nós, como a Admar introduziu, e eu quero repetir aqui essa homenagem e essa satisfação. Então, muito obrigada, Fernanda, a Marina, ao Admar, e foi realmente uma noite muito gostosa, muito amiga, e foi muito bom conhecer essa carta e escutar vocês. Obrigada. Obrigado, Ana. Bom, enquanto acho que mais pessoas podem se inscrever, acho que a gente pode passar a palavra para a Fernanda e para o Admar, se eles quiserem comentar, né? Ótimo. Em primeiro lugar, esse aspecto da incompletude que volta, né, da insaturação e todo o encontro dos dois pensadores nesse aspecto, né? E realmente, quando Vânia falou, né, e ressaltou as palavras de Valder, a atitude dele também, né, como um homem do teatro e também da poesia e da literatura, como a tradução como algo infindável, né, que não termina. Ela está sempre se fazendo e sempre com possibilidades infinitas, né? Isso é muito importante. E Miguel falou da antologia, né? O Bion tinha essa ideia de fazer uma antologia poética para psicanalistas, né? Ele tem uma série de poesias, inclusive nessa conferência de Paris, ele cita uma poesia vitral que foi traduzida, nós pedimos, acho que foi a primeira contribuição do Valder para nós, aqui para a sociedade, porque é uma tradução, essa conferência foi traduzida pelo Wellington Dantas, um grande amigo, a gente falando em amizade, grande amigo e estudioso de Bion e fazendo parte conosco sempre de grupo de estudo e da coordenação do curso de Bion, e um excelente, brilhante tradutor de inglês, da língua inglesa. Então, ele foi um autodidata e ele tinha ele buscava, não é, uma tradução extremamente acurada dos termos. Era encantador ouvir o Wellington e o sabor, como ele tinha prazer naquele... Era como se fosse algo saboroso, né? Ele encontrar determinadas palavras e acepções tais ou quais nos textos dele e nas traduções. E ele tinha traduzido essa conferência de Paris, que eu cito ao final, não é?
em 78, foi a última aparição pública de Bion, mas ele não tinha traduzido. A poesia completa está em francês, e Valderrec fez uma poesia do Heredia. Eu acho que se pronuncia assim, né? O Valderrec pode dizer, porque é um cubano, mas radicado na França, e então essa poesia foi traduzida pelo Valder, mas ele tinha essa ideia de fazer uma antologia, e inclusive na carta, né, tem um trechinho da introdução que a Francesca chegou a juntar, né? Não foi publicado, mas ela tinha, em que ele fala dos poetas, da capacidade expressiva dos poetas, né? Fernanda, dá um pequeno à parte. Quando o Bion se encontrou com o Green, quando eles se conheceram, foi num congresso sobre borderline, exatamente o tema que vai dar origem também à reflexão sobre a cesura, etc. e tal. Mas ocorreu um fato curioso. O Bion apresentou o texto que o congresso pedia, que era uma citação de Freud, o texto, mas chegou na hora, ele não leu o texto, ele fez um improviso, que foi o texto Evidência, que é um improviso. Então, é porque ele achava que a palavra, eu acho que o Valder comentou isso, a palavra falada tinha, o improviso tinha uma liberdade peculiar. É só um comentário sobre como foi o primeiro encontro lá deles, original. Ana Maria, eu queria agradecer, e você perguntou, não é, onde se encontra essa carta. É numa publicação da Associação de Psiquiatria Francesa. Depois nós vamos certamente dar a referência, né, da carta em francês, porque foi justamente numa comemoração, um convite a Green, né, feita pela associação. Ele fala isso na carta, na comemoração. Até ele ironiza, né, como que o Bion acharia um tanto curioso se celebrar os 10 anos da morte de alguém que se admira, né? Então, isso é bem próprio dos dois. Mas então é nessa publicação da Associação Parisiense Francesa de Psiquiatria. Só um breve... Acabou, Fernanda? Só um breve comentário. Eu também queria agradecer, eu estou recebendo aqui a gente com essa tecnologia toda, muitos WhatsApp, muitos chats. Agradecer a todos, agradecer uma vez mais de estar presente nessa noite. E essa história realmente com o pensamento psicanalítico e a sua contínua incompletude é realmente uma coisa que é bastante marcante, e o Green dizia algo que me faz muito pensar nesse eterno retorno a Freud. Ele disse que ele não queria de modo nenhum ser o autor que estudou o negativo. O que ele procurou a vida inteira dele, ele tinha uma ambição muito maior, que era construir uma sólida e ampla morada para abrigar a continuação desse pensamento sobre o negativo, tendo a capacidade de prolongar e ampliar o pensamento freudiano. Eu acho que é uma bela referência ao nosso mestre, né? Porque, na verdade, a gente vive e sobrevive a custas de releitura do Freud, né? E o Green, acho que tinha isso muito em mente quando ele falava dessa incompletude da teoria psicanalítica. E, uma vez mais, agradecer a todos. Eu acho que foi realmente uma noite para ficar registrada, né? Porque foi muito bonita a participação de todos, e esse vínculo de amizade nesse momento tão difícil, tão turbulento. Acabamos de sair de uma situação drástica de um Covid e caímos numa guerra, né? Então, eu acho que nós temos realmente que festejar esses momentos de paz e tranquilidade que nós estamos vivendo aqui hoje, com essa língua portuguesa falada, como a Marina disse, em tantos lugares do mundo. Obrigado. Obrigado, Edmar. Obrigado, Fernanda.
A gente tem 2 pessoas inscritas. Miguel Sayad gostaria de colocar uma dúvida a respeito do Green, e depois a Lúcia Palazzo gostaria de falar também. Então, temos esses 2. É uma dúvida rápida, mas só que eu vou acrescentar antes, Fernanda, Ney, eu gostaria muito de saber, se é que vocês têm, quais são as poesias que o Bion indicou, ou selecionou, né? Mas a dúvida que eu tive é sobre a carta, talvez vocês possam... É só para levantar. É na página 8, né? E tem uma passagem que eu não entendi bem. Entendi, mas ele fala assim: cada nação, raça, grupo ou indivíduo deveria, primeiro, afastar sua própria concepção de psicanálise, antes que esta venha a tornar-se verdadeiramente uma psicanálise internacional. É isso, eu fiquei um pouco em dúvida, fiquei meio em dúvida qual o sentido, não entendi direito. Então, acho que é interessante pensar nisso, de qualquer maneira, né? Era isso. Eu tenho alguma ideia. O que me ocorre agora, diante da sua questão, Miguel, porque eu acho que o se distanciar é no sentido de realmente, efetivamente, lidar com as ideias e as ideias psicanalíticas como pensamentos sem pensador. Quer dizer, eu acho que a distância é nesse sentido, não é de não há uma autoria, mas sim há uma possibilidade de abrigar e de pensar ideias. Não é? Isso pode ocorrer aqui, pode ocorrer no outro lado do mundo, pode ocorrer nesse século. Mas o que ficou mais enigmático para mim, Fernanda, foi o que vem em seguida, antes que esta venha se tornar verdadeiramente uma psicanálise internacional. Essa parte é que me deixou mais... Como assim aí, né? Entendeu? Não, eu acho que tem que ver a tradução aí. Eu acho que não é antes, no sentido temporal, não. Mas, Miguel, eu acho que o Maurice Blanchot respondeu já isso, né? A resposta é a infelicidade da pergunta. Não vamos ter resposta, vamos ter perguntas. Não tem resposta, é só para tematizar isso. Vamos multiplicar as perguntas. Então, Lúcia. Oi, André, obrigada. Eu queria só lembrar e dar os parabéns ao Ney e todo o Instituto pelas bolsas, né? Que a gente tem que falar disso, que é um programa nosso e de sucesso, então acho que é importante a gente trazer, né, esse tema aqui também, para a gente, que todos, não sei se todos estão sabendo, né, mas de como nós estamos com o Instituto aberto, né, Ney? Acho que é importante também a gente falar dessa entrada de alunos bolsistas negros e como é importante que a gente estude também autores negros. Então, acho que o tema hoje é propício para isso, né? As fronteiras abertas. Só para lembrar isso, e acho que é importante para a gente conversar também. E a Marina, também quero dizer, né, que, só um instantinho, Ney, que eu tinha anotado aqui, que eu fui anotando uma série de coisas, estou com uma lista enorme, mas não vai dar tempo. Mas a Marina também trouxe algo sensacional, eu acho, né? Como é que a China está estudando a gente dessa forma? Eu fiquei chocada com isso. Quer dizer, eles estão interessadíssimos aqui com a gente. Tem uma universidade, né, estudando. Então, né, como o português, né, está sendo uma língua menor, né, vamos dizer assim, né, como alguns autores falam, mas que tem um poder enorme, né? Quer dizer, está se espalhando por aí. E achei surpreendente isso. Muito legal. Muito obrigada. Só isso. Eu só ia dizer, Lúcia, numa parte, é que você tem toda a razão. Agora, essa proposta do setor de traduções está dentro da ampliação de acesso à formação analítica. Quer dizer, de modo a derrubar mais uma barreira
que atrapalhe o diálogo. Quer dizer, para as pessoas que não têm fluência em outra língua ou que não leem outra língua, tenham acesso a toda a bibliografia que nós pudermos colocar disponível. E uma outra coisa é o seguinte, eu pensei, Fernanda, em convidar, mas eu não tinha o e-mail e não tinha tempo, o nosso amigo angolano, que tem um livro maravilhoso sobre Bion, que é o José Paz, e que O Canto do Bode é o nome do livro. Canto do Bode, não, Walter, é a tragédia, a tradução da palavra tragédia em grego. Então, e que é um estudo sobre Bion à luz de certas ideias do Nietzsche também. Então, é um livro excelente e que nós esperamos encontrar o Zé Paz no Congresso de Língua Portuguesa. Mas você tem toda a razão, nós temos que trazer, como já estão trazendo, o Rômulo Mutemba. Já estamos trazendo, exatamente. Acho que é relevante a gente lembrar isso, porque o Instituto já tem feito um trabalho belíssimo, abrindo as fronteiras, e esse trabalho todo que tem sido feito. Então, eu gostaria de deixar isso registrado aqui hoje também. Né? Olha, só uma parte, né, que até o momento nós já temos 10 pessoas inscritas para fazer a formação no Instituto por bolsa. Né? Então, eu acho que isso também é bom saber, né, porque quantas portas foram abertas com essa possibilidade. Né? Então, as inscrições estão abertas até 30 de março, então é possível que outras pessoas ainda venham. Né? Então, era só para dar esse informe, que eu fiquei muito contente hoje, quando eu soube. Que bom, Ana. Ótimas notícias. Eu vou dar um pequeno à parte, tá bem? Posso, André? Estão me ouvindo? Pode, claro. Tá bem. Quando a Ana agora começou dizendo, então, quero dar uma notícia, 10, eu aí associei com 10 tradutores, porque nós temos um banco de tradutores, né? Nós resolvemos organizar no setor de traduções um banco de tradutores com os nossos colegas poliglotas. E então, relembrar aqui, atualizar nesse momento mais uma vez, não é, que essa noite maravilhosa começou com Fernanda, uma das primeiras que se candidatou a ser tradutora do Banco de Tradutores, não é? Trazendo essa pérola, essa carta imperdível para nós. Eu espero que todos os outros colegas se animem também, que a gente, então, prossiga também dessa maneira, com noites de tradução, interpretação das traduções e, enfim, diálogo, né? Como tivemos hoje sobre amizade, mas poderemos prosseguir também com outros diálogos, tá bem? Gratíssima. Peço ao Ney, eu acho que agora a gente poderia encerrar e quero que o Ney encerre, por favor. Bom, de fato, 11 horas, eu acho que já está na hora mesmo de nós encerrar. Mas, de fato, quando nós pensamos nesse tema, né, tradução e amizade, foi antes da guerra, porque a preocupação nossa com a paz é uma preocupação pessoal muito antiga, né? Eu me lembro até da querida Helena Viana, que também era uma companheira do Condepaz, que era o órgão aqui no Brasil, que o Conselho Brasileiro pela Paz, que congregava o Niemeyer, vários militantes pacifistas. E então, e a nossa primeira aula foi Por que a Paz, né? Com o Marco Lucchesi, né? A primeira aula inaugural. E a segunda foi Necropolítica, e agora estamos com essa da amizade. Vamos pensar como vai ser a aula de agosto. Mas eu acho que esse tema da amizade tem muito a ver com a paz, né? Mas num sentido profundo, isso é que eu quis deixar bem claro, citando a Hannah Arendt, porque os assuntos realmente sérios só podem ser discutidos num clima de amizade. Quer dizer, não é para um ganhar
a discussão, o outro brilhar, nada disso, nem se sentir coagido a não poder falar o que pensa. E eu acho que essa noite a gente conseguiu exercer a amizade. E é isso que a nossa proposta. E digo para os alunos que, de fato, só vão aprender psicanálise mesmo através do diálogo amigo. Sem o diálogo amigo, eu não acredito que surja uma psicanálise que vale a pena. Era só isso, e o meu agradecimento pela presença de todos aqui, especialmente a Marina, o Admar e a Fernanda, que permitiram essa noite maravilhosa e o apoio constante da Lúcia às nossas atividades aqui do Instituto. E a Vânia, que é a nossa futura presidente da FEPAL. Da FEPAL. Trabalho a ela. E o Congresso Brasileiro. Se inscrevam. Congresso Brasileiro. Então, disso que é importante que a gente participe. Dia 26. Muito bem. Tá bom. Congresso Brasileiro. Karina, espetacular o seu mapa. Muito obrigada. Eu queria falar uma última coisa. É o seguinte, está me ouvindo? É o Valder. Tá. É o seguinte, no chat participou o Wagner Pinheiro, que, se não me engano, foi um orientando meu do mestrado na escola de teatro. Então, eu soube que ele estava pleiteando entrar para o Instituto, para a sociedade, mas não sabia que ele tinha sido aceito. Quando ele participa aqui do chat, eu fico muito contente, porque é um ator brilhante, é uma pessoa que pode dar uma contribuição extraordinária ao trabalho de vocês, entende? Porque ele é extremamente vivo e é um aluno a quem eu agradeço o prazer de ter convivido com ele. Tá? Que ele volte no doutorado em breve. Agora vai ser psicanalista, quer dizer... Então, obrigado, uma boa noite e bons sonhos. Parabéns, hein, Wagner? Muito bonito isso. Declaração. O que você quer? Até breve. Não, eu só queria... É porque, quando eu falei, eu não cheguei a me despedir e agradecer a todos. Desculpa. Recebemos uma série de comentários e agradeço muitíssimo a todos que se manifestaram e também aqueles que não, mas que estiveram aqui conosco, e mais uma vez ao Instituto, a diretoria, a Ney, Marina e tal, parabéns a Vânia e tudo isso, mas eu não queria encerrar sem esse agradecimento. Obrigada. Obrigado a você, Fernanda. Muito obrigada. Tchau. Viva, Vânia! Bom sonho. Obrigada, hein, pessoal. Agora podemos aplaudir, Muito linda! Rebelde. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite. Pronto. Fechando. O Márcio estava lá.